Boa tarde, alunos. Na aula de hoje, nós iremos estar falando sobre o governo de Getúlio Vargas, né? Nas últimas aulas, nós conversamos sobre o período de entreguerras e também sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Nós já falamos da participação do Brasil na guerra, mas o que está acontecendo aqui no Brasil durante a crise de 29, né? O Entre Guerras, e depois durante a guerra mesmo, né? Nós vamos começar aqui nas primeiras falando sobre o Brasil Getúlio Vargas, né? Começando falando sobre o tenentismo. O tenentismo, ele foi uma série de revoltas que teve contra o governo oligarco, né? Oligarquia, o governo de poucas pessoas, onde poucas pessoas participam, que era a forma de governo que nós tínhamos no que nós tínhamos como a antiga república, né? É, e esse tenentismo foi o primeiro sinal das fragilidades que a república tinha naquele momento, né? Os tenentes, né, que eram esses militares de baixa patente, acreditavam que o Brasil precisava de um governo forte, né? Um país que protegesse a nação, que fosse construir um país melhor. E eles queriam fazer uma forma de protesto armado que fosse invencível. Nós vamos ver que isso não foi muita realidade, né? Nós também temos nesse momento a Aliança Liberal, né? Que eles eram opositores à República Velha, à República Antiga, né? E eles também vieram por partes de operários, políticos insatisfeitos com o que estava acontecendo na época, e eles começaram a criar uma aliança contra o estilo de governo que existia na época, né? As manifestações da Aliança Liberal e dos tenentistas foram duramente reprimidas, né? A gente vai ver que eles vão sofrer bastante com isso. E com a ascensão do socialismo na Rússia, né, muitos operários começaram a abandonar o anarquismo, né, o pensamento só deles, eles começaram a fundar o Partido Comunista Brasileiro. E isso começou a assustar muita gente na época. Mas nós temos o fim das repúblicas oligárquicas, né? Que a gente vai ver que a República Velha ela vai acabar. Como isso vai acontecer? Em 1926 é eleito o presidente Washington Luiz, né? Ele trazendo muita expectativa para o Brasil de modernização. Mas quando ele entra no poder, nós temos muitos problemas financeiros e crise econômica, obviamente, né? O mundo inteiro está sofrendo isso. E os opositores dele exigem mudanças durante o governo dele, porque eles não querem mais que isso aconteça. O governo dele apresentava muitos índices de reprovação, né? Ninguém gostava dele. E também foi cheio de manifestações contra o governo, né? A maior parte dessas manifestações tinha os ideais de uma revolução comunista. E o Washington Luiz, para evitar esse pensamento comunista de espalhar no país, ele estabelece leis que limitavam a liberdade de expressão, né? Ele começa a fazer algumas leizinhas ali que vão impedir que algumas notícias sejam publicadas, que o pessoal pare de fazer revolução comunistas, né? Mas o que acontece? Nessa época, nós tínhamos uma coisa que nós chamamos, né, República Oligárquica, que é a República do Café com Leite. O que acontecia? Um presidente era paulista do café, né, um grande cafeiro, e depois na eleição seguinte ele deveria indicar para a presidência, né, apoiar um presidente mineiro. Daí vem leite, né, o café com leite, os grandes produtores bovinos lá de Minas Gerais. E eles sempre ficavam fazendo isso. Sempre era um paulista e um mineiro, um paulista e um mineiro. E eles tinham contra eles o pessoal do Nordeste e o pessoal do Sul, né? Porque eles queriam modificar isso. Mas o Washington Luiz, que deveria indicar um político mineiro, ele acaba apoiando o Júlio Prestes, que é um paulista, que nem ele. Nisso, os mineiros ficaram totalmente descontentes com essa situação e eles se unem aos gaúchos, lá ao sul, e eles lançam um candidato de oposição ao Júlio Prestes, né? E eles começam assim a quebrar aquela ideia da República do Café com Leite. O homem que foi indicado
a presidência, né, pelo Sul e pelos mineiros, foi o Getúlio Vargas, né? O Getúlio, ele começou a ganhar muito a simpatia da população, né? Ele era um cara muito simpático, que falava muito bem, e ele tinha os ideais certos de todos os lados, entendeu? Então ele conseguia puxar um pouquinho de cada povo aqui do Brasil, né? De cada pensamento aqui no Brasil, para votar com ele, né? Daí nós temos essa eleição do Júlio Prestes contra o Getúlio Vargas. Só que essa eleição, ela foi altamente manipulada. O Júlio Prestes foi coisa de, por exemplo, tá tendo uma votação em Pinhalzinho para o presidente, no que as pessoas chegavam para votar em um ponto de votação, né? O, chegava um delegado de polícia, um coronel, alguma coisa do tipo, parado na frente do lugar e falava para todo mundo: não, não vai ter eleição hoje, a eleição foi adiada. As pessoas, como era difícil conseguir a informação, né, simplesmente voltavam para casa. Quando eles viam no dia seguinte, na semana seguinte, na realidade tinha acontecido a eleição, só que todos os votos daquela região não tinham ido para a pessoa que eles queriam votar. Todos eles votos tinham sido alterados e votados no Júlio Prestes. Isso aconteceu de várias formas, né? E foi muito óbvio. Eles não tentaram esconder muito bem isso. Tanto que as pessoas ficaram muito bravas, né? E nisso teve o Júlio Prestes eleito. Obviamente, né? Ele roubou na votação, né? Alterou os dados e foi eleito. Com isso, o Brasil inteiro começou a ameaçar que eles iam derrubar o governo, gente. Obviamente, nesse momento, eles não estavam querendo nenhuma intervenção armada, mas o povo estava querendo mudanças porque eles viram que essa eleição foi realmente roubada. Entendeu? E já existia insatisfação, como nós falamos lá da crise de 29, da valorização do café, porque todos os outros produtores que não eram produtores de café estavam tendo os seus produtos jogados com o preço lá embaixo, e o café cada vez mais alto o preço. E isso é intervenção do governo. O governo é que dava esse preço. Então era uma coisa bem complicada. As pessoas estavam muito insatisfeitas com o governo. Com isso, nós temos nós temos uma manifestação, o assassinato de João Pessoa, que era o vice-presidente de Getúlio Vargas. Quando ele é assassinado, começa o estopim da Revolução de 30, porque todo mundo achava que eles iam tentar matar o Getúlio Vargas também. Então ele vai lá, junto com uma parte do exército, começa a juntar vários locais do Brasil, né? Começando pelo sul e pelo nordeste, eles começam a juntar uma grande população, é, e também militares, né? E eles começaram a utilizar a morte do João Pessoa, né, como uma ferramenta de campanha. Eles começaram a falar: ó, é isso que eles fazem. Eles matam as pessoas que eles não querem. Eles vão começar a matar o povo também. E o Vargas começa a fazer como se fosse uma passeata pro Rio de Janeiro. E as manifestações cada vez mais. Toda vez que o Vargas se aproximava do Rio de Janeiro, estava vindo lá do sul para o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, as manifestações começavam a ficar mais fortes, mais fortes, mais fortes. Nisso, o governo federal, que estava muito enfraquecido, né, praticamente só tinha o exército da capital a favor deles, né? O Washington Luiz vai lá e pisa para fora, ele é deposto, ele aceita ele ser deposto. E sem nenhum tipo de conflito, nada do tipo, o Vargas se dirige, chega no Rio de Janeiro para, na noite desse dia, ser eleito como o novo presidente do Brasil, né? Quando Washington Luiz é deposto, é organizado um governo provisório, né? Não foi só o Washington Luiz que foi deposto. Praticamente todo mundo que trabalhava em âmbito federal naquela época, né, que tinha um emprego federal, foi tirado do poder e foi colocado nesse governo provisório no local disso. Só que a gente vai ver que esse governo provisório foi o primeiro ato totalitarista. Nós já conversamos sobre o totalitarismo aqui, né, na Itália e lá na Alemanha, mas foi o primeiro ato totalitarista do Getúlio Vargas, porque a gente vai ver que esse governo, a gente tem aqui o Getúlio Vargas lá no Palácio do Catete, né, que é lá no Rio de Janeiro,
alguns dias após a Revolução de 30, que é o nome dado a essa tomada de poder, e ele sendo considerado, entre aspas, o presidente do Brasil, né, nesse momento. Como resultado desse processo, nós temos o enfraquecimento da política do café com leite, né? A diminuição do poder exclusivo de São Paulo e de Minas Gerais, o aumento do poder dos grupos industriais, porque eles começaram a ver que as manifestações davam certo, eles começaram a ter mais voz, e a alteração na sucessão de presidentes, né? Agora não é mais aquele São Paulo, o paulista e o mineiro, paulista e mineiro, e agora a forma de se escolher também presidente mudou um pouquinho. No governo provisório, ele aconteceu de 1930 e 1934, né? E ele estava tentando construir uma imagem, Getúlio, né, querendo construir essa imagem do pai dos pobres. Ele acabou sendo conhecido muito como o pai dos pobres. E ele era visto por muitas das pessoas como um cara antidemocrata, né? Ele era contra a democracia, porque ele colocou quase uma ditadura aqui no Brasil, né? O que ele falava estava certo e pronto. Ele descarta a Constituição lá de 1891 e ele começa a nomear interventores, né, que são pessoas que vão estar entrando nos estados, né, nos estados brasileiros, e eles vão estar modificando tudo que eles acharem que é até eles acharem uma boa forma de se fazer tudo certinho. E o governo provisório, né, eles estariam intervencionando nesses governos, né, governando esses estados, até o governo provisório dar uma nova ordem para eles. Então eles estariam ali indefinitivamente, igual Getúlio. Eles deveriam estabelecer o controle federal, colocar tudo na mão do governo federal. O Vargas ele fechou a Câmara e o Senado, né? Isso é a centralização de poder dele, né? Outro momento totalitarista dele. Ele não quer mais que ninguém mande no país, só ele. Só que ele também faz algumas coisas muito boas durante esse momento, que é a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. O que acontece? Nesse momento, ele cria a fundação de como são os direitos do trabalhador hoje em dia. Entendeu? Ele tem várias mudanças em horário de trabalho, ele coloca um salário mínimo, agora as pessoas são obrigadas a ter um salário mínimo, né? Os trabalhadores agora têm novos benefícios, como férias, como direito a não ser demitido por causa de algum acidente dentro de quando estiver trabalhando, né? E isso é muito bom para o país, evoluir financeiramente, né? Isso começa a fazer com que as pessoas gostem muito do Vargas e começam a chamar ele como o pai dos pobres, e também faz com que a taxa de desemprego diminua, né? Mas o governo dele é repleto de imposições. Ele nunca pede nada, ele simplesmente vai lá e fala que vai acontecer. E não havia uma perspectiva de uma nova Constituição. Ele foi lá, entrou no poder, tirou a Constituição de. A Constituição não existia mais, né? De 891 não existia mais, mas não tinha uma nova Constituição. Então tava ali aquele negócio, tá todo mundo meio perdido. O que é inconstitucional, o que não é inconstitucional, entendeu? O que ele tá falando tá certo, tá errado. Ninguém podia falar muito bem isso para ele, porque não existia mais uma base para todas as leis do país, né? E começou um grande período de transformações, né? Nós tivemos um grande desenvolvimento do Sul e do Sudeste, né, com essa industrialização acelerada, porque agora, com esse investimento que nós temos na industrialização, o café começa a perder totalmente o valor dele e começam a vir fábricas para cá. A gente começa a ter um distanciamento de camadas sociais, como é uma coisa comum de uma industrialização acelerada, quer dizer que muitas fábricas estão abrindo, então você tem alguém que está ganhando muito dinheiro e tem alguém que está trabalhando muito, mas não está ganhando tanto, que seriam os donos das fábricas começam a ganhar muito dinheiro e as pessoas que trabalham nas fábricas, por um lado positivo,
estão ganhando mais emprego, está diminuindo o desemprego, né, no país, mas eles ainda não continuam ganhando muito, né? A gente continua um negócio ainda não muito numa classe média, podemos dizer assim. O pessoal continua pobre. E agora nós também temos um espaço para influência dos Estados Unidos, né? A gente tem aquele esforço individual e a meritocracia, né? Isso que importa. Eles têm aquela política nos Estados Unidos que um homem se faz, né? O homem não nasce, ele se faz nisso. Então, quanto mais uma pessoa trabalha, mais ela ganha. Esse era o pensamento, né? Como era praticado, era um pouquinho diferente. E nós temos os parâmetros do governo nessa época, né? Ele era centralizado na figura do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas sendo visto como um salvador da pátria, vocês conseguem ver que isso é bem totalitarista, em busca por industrialização, da mesma forma que os totalitaristas lá da Europa, né, sempre industrializando e dando emprego para as pessoas, só que a diferença é que ele era voltado para os interesses dos trabalhadores. Entendeu? Eles estavam intervencionando, estavam entrando lá, mexendo o bico em todo mundo, que todo mundo estava fazendo, mas o interesse deles era a vida dos trabalhadores, diferente do totalitarismo lá na Europa, que era mais o crescimento, é o que a gente manda e pronto, e vocês não importa do jeito que vocês estão vivendo, vocês precisam aceitar só. Mas aí não, estava realmente melhorando a vida das pessoas do país. Não, esse aqui não é para vocês. Nós temos a Revolução Constitucionalista, então, de 1932. Por causa dessa Revolução Constitucionalista, gente, vocês podem ver, vocês vão para ver para vários lugares aqui do país, o Getúlio Vargas, ele é um cara muito amado no país. Até hoje, só é o pessoal mais antigo, ele é um cara muito amado, um presidente muito amado. Mas em São Paulo, isso foi diferente. Pode ser tanto por São Paulo naquela época ser um pouco mais culta, né? Teremos muitas faculdades boas, entendeu? A gente tem esse pessoal mais firmado não só nos pensamentos comunistas, né? Porque era um pensamento incentivado nas faculdades, nas universidades naquela época, mas também era um pessoal que conseguia mais observar para onde estava andando, um pouco de medo da gente estar andando no caminho do totalitarismo lá na Europa, né? E nós temos o São Paulo contra o governo federal. É literalmente, podemos dizer assim, um conflito armado que nós tivemos aqui dentro, né? Em 32, os políticos paulistas não estavam satisfeitos com o governo do Getúlio Vargas, né? Porque eles perderam o controle central do Estado, eles não podiam mais controlar o Estado deles. Agora o controle estava lá no federal, né? A gente estava na mão do Rio de Janeiro. E eles começam a criticar o fato do presidente da República, né, ter nomeado um cara que não era paulista para governar o Estado de São Paulo. Como é que o cara faz isso? Como é que o cara põe lá um sulista, né, que era um sulista na época aqui em São Paulo, para cuidar de São Paulo? Não podia isso na cabeça deles. As elites, né, que é o pessoal que faz faculdade, são os grandes produtores de café, esse pessoal que é bem rico, eles começam a se unir para solicitar uma nova Constituição. Eles querem que o Getúlio Vargas coloque uma nova Constituição em vigor. Eles não querem, já fazia 2 anos que estava sem Constituição. Eles queriam, porque assim eles poderiam basear leis para poder também botar regra no presidente. O Vargas, então, para tirar um pouco do... Como ele estava com uma grande pressão, né, e tirar um pouco da pressão das costas dele, ele fala que ele vai convocar eleições. Calma, gente, a gente está num governo provisório aqui, 2 anos de governo provisório, eu vou invocar uma eleição. Só que é mentira isso. Ele não põe uma nova eleição. E continua. E no dia 23 de maio de 1932, acontece uma manifestação na cidade de São Paulo. E teve um confronto entre a polícia e os manifestantes. E nessa manifestação, 4 estudantes foram mortos, porque a polícia foi muito brutal nesse momento, né? Nós temos aqui no lado direito, né? Aqui, ó, o Camargo, o Miragaia, o Martins e o Drauzio, que foram eles, os 4 estudantes que acabaram sendo mortos, né, por causa dessa violência. Esse dia 23 de maio de 1932,
Eles é um Ele é um dos nossos feriados aqui no estado de São Paulo, né? Foi uma coisa que a gente perdeu, né? O paulista gosta, a gente gosta de brincar que o paulista gosta de fazer feriado com perdas, né? Com derrotas, mas o estado de São Paulo foi derrotado, né, nessa manifestação. Quem ganhou foi o governo do Vargas, né? O governo federal, mas isso acabou abrindo o olho do pessoal e começou a pressionar o Getúlio Vargas para poder fazer aquela Constituição que eles queriam. Né, as iniciais dos nomes, né, o MMDC, foram usadas para designar uma organização civil secreta aqui em São Paulo, né, que, entre outras atividades, oferecia treinamento militar para os simpatizantes do movimento contra a República. Né. É, o Vargas, ele não sabia que estava sendo feito praticamente um exército militar, né, contra a República, um exército de revolucionários contra a República nesse momento. Mas isso não acabou não indo muito para frente também. É, nas eleições, né, o Vargas acabou marcando eleições presidenciais para 1933, mas ainda assim teve os revoltados de 9 de julho, que eles foram para as ruas, dando início a um movimento que eles chamam de Revolução Constitucionalista. Ele se estendeu por 4 meses, né? Você vê aí direito aqui a campanha que a gente tinha contra o Vargas, né? Você vê aqui o bandeirante com o Vargas na mão, entendeu? Uma enfermeira perguntando se você já cumpriu o seu dever. A cidade de São Paulo estava literalmente num clima de guerra, né? Eles esperavam que iam ter um apoio de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, mas esses estados permaneceram fiéis ao governo federal. Não houve ajuda militar deles. E, apesar desse conflito ter durado quase 4 meses, teve pouco conflito direto. Foi mais um cerco à cidade de São Paulo. Os rebeldes começaram a ficar sem mantimentos e eles foram dominados com relativa facilidade, né? No final, houve mais rendições do que realmente mortes, né? Mas a gente perdeu a batalha, mas ganhamos a guerra, né? Porque em 33 o Getúlio convocou eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, que é um grupo que é responsável por elaborar uma nova Constituição para o Brasil, né? Olha lá. Por que a gente considera esse momento uma ditadura, né? Esse movimento que foi referido, né, Revolução Constitucionalista em 32, muitas justificativas apresentadas pelos paulistas consideravam o governo provisório do Vargas uma ditadura. Entre elas foram essas aqui, né? O presidente governava por meio de decreto de leis, ele não fazia mais votação pelas leis, agora ele decretava e pronto. Teve esse adiamento na convocação da Assembleia Constituinte, que era o argumento deles, falando o seguinte: ele não quer uma Constituição, ele quer que a gente viva sem Constituição, ou seja, sem uma base para as nossas leis, sem os brasileiros terem direitos. Ele começou a intervir, né, nomear interventores para os governos estaduais, não eram mais os estados que escolhiam seus próprios representantes. Aí você teve essa dissolução do Congresso Nacional e todos os processos legislativos dos estados e dos municípios. Agora, literalmente, o presidente mandava em tudo, entendeu? Não existia mais lei municipal, mais lei estadual, agora é só lei nacional. E as pessoas tinham que fazer isso. Nós temos hoje em dia um monumento lá no Parque do Ibirapuera, vocês conseguem ir lá quando vocês forem para São Paulo, que é um obelisco de 72 metros de altura, que é o maior monumento da cidade de São Paulo, que é o símbolo da Revolução Constitucionalista. Lá direto eles fazem algumas visitas explicando melhor como foi a Revolução, né? Ele é um mausoléu. Lá dentro tem os restos mortais dos 4 estudantes que deram origem ao MMDC, né? Que isso aí praticamente vocês podem ver é a tumba deles. E nisso, em maio de 1933, acontecem as eleições para a Assembleia Constituinte.
Seria considerado eleitor um cidadão com maior de 21 anos, sem distinção de sexo, ou seja, homens e mulheres acima de 21 anos. E, em 1984, é promulgada a nova Constituição. O Vargas é eleito pela Assembleia e terá um mandato até 1938. Em 34, né, acontece essa eleição indireta de novo, né, e ele que ia ficar no poder de 1930 até 34, agora ele vai ficar até 38. Esse mandato seria de 4 anos, sem direito à reeleição. Ele ia terminar ele e não ia poder mais ser eleito. Também é criado o Congresso Nacional, que impede a centralização, né? A nova Constituição, ela reconhece o voto obrigatório, secreto e direto, incluindo mulheres. O que acontece, gente? Antes disso, na República que a gente considera como República Velha, a gente está entrando na República Nova agora, né? Quem votava? Votava quem tinha dinheiro, quem comprovava que tinha dinheiro, e você tinha que falar para quem que estava votando. E daí você votava para um representante da cidade, esse representante da cidade iria votar para um presidente. Então não era nada secreto, ele não era diretamente pro presidente, e na cidade, se virasse alguém, virasse e falasse, eu não quero votar, não precisava. Então podia ser que a decisão da cidade inteira fosse concluída por apenas um voto, gente. Podia ser uma pessoa indo lá, votava no representante, e esse representante ia lá e votava para o presidente. Ia contar como a decisão da cidade inteira. Agora não era mais assim. Todo mundo tinha que votar, senão pagava uma multa, do jeito que é hoje. O voto é secreto, ninguém sabe para quem você está votando, como é hoje, e é direto. Você vota diretamente no candidato que você quer no poder. Isso também é como é hoje. Mas nós temos as características gerais desse governo, né, que ele vai ter aqui nesse momento. Ele vai ter princípios liberais, ou seja, ele vai ser para liberar, ele não vai ser conservador, né? Ele vai tentar ao máximo ser um governo aberto, né? Ele toma medidas trabalhistas, né, que é a favor dos trabalhadores, impõe o voto feminino, o voto obrigatório direto e secreto, o estabelecimento do ensino primário gratuito obrigatório, ou seja, agora as crianças precisam ir para a escola, né, durante o período primário delas, e eles precisam sair da escola sabendo ler, escrever e fazer conta. E agora também nas escolas nós temos um ensino religioso facultativo, entendeu? Então esse ensino religioso precisa ter. Ela é considerada muito moderna para a época dela, né? E também existia essa garantia da liberdade de expressão, coisa que não estava tendo antigamente. E pela Constituição de 1934, como o voto acaba se tornando secreto e obrigatório a todas as pessoas com mais de 18 anos, tirando mendigos e analfabetos. Lembra que a gente falou ali das escolas, todo mundo saber ler, escrever e fazer conta? É justamente por isso. Na hora de votar, a pessoa tinha que comprovar residência, tinha que comprovar que sabia ler e escrever. Isso só mudou há pouco tempo, tá, gente? As mulheres, elas também conquistaram o direito de votar, né? E de serem votadas nelas. Agora elas podiam participar ativamente da política, desde que elas exercessem uma função pública remunerada, como era naquela época. O candidato era obrigado a ser um funcionário público. Ele não podia ser ter uma empresa privada. Agora, gente, a gente vai. O negócio mudaria agora para o Vargas no governo constitucional e o finalzinho do governo dele. Isso a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Por enquanto, mesmo, esse foi o que aconteceu na nossa aula. Eu vou estar postando ela lá no nosso Classroom para vocês estarem fazendo os exercícios, tá bom, gente? Uma boa tarde para vocês e tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau. Obrigada, professor. Boa tarde. Nada, boa tarde, tchau, tchau.